Olá, graça e paz. Quero convidar você a abrir as Escrituras no livro de Gálatas, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do verso 13. Apenas 2 versículos para a nossa devocional. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Diz assim em diante, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Esse texto me traz uma segurança importante a respeito do Evangelho. E uma pergunta que, vez ou outra, deve ser feita a nós mesmos é: que tipo de Evangelho eu estou ouvindo, aprendendo e seguindo? Certa vez alguém disse que algumas pessoas consideram-se evangélicos ou abençoados porque tem coisas acontecendo, porque foi livre de alguma doença, porque foi, de fato, aconteceu algum milagre, ou porque seguem alguns ritos e essas coisas funcionam. Veja bem, o Evangelho, a essência do Evangelho, anda em outro caminho, embora essas coisas são pertinentes e podem ser, de fato, resultado da fé. Mas o Evangelho tem as suas essências, e a principal delas, a respeito a nós, acontece nesse texto onde o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, que lá no capítulo 1 ele chama os Gálatas de insensatos, porque eles tinham recebido esse Evangelho verdadeiro, mas por causa de algumas práticas e de algumas pessoas no meio deles que insistiam que eles deveriam voltar a algumas práticas do judaísmo, eles foram querendo abandonar o que o apóstolo Paulo trouxe a eles. E todo esse texto de Gálatas vai girar em torno dessa defesa de fé, onde diz aí no verso 11, o finalzinho, diz que o justo viverá pela fé e não pela lei. Mas eu queria destacar aqui, principalmente, o verso 13, que diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Aqui é a essência do Evangelho. Hoje mesmo ouvi uma expressão sobre aceitar a Jesus e retornei, quando conversava com a pessoa sobre essa questão, de que essa expressão só tem valor se ela for explicada, porque ninguém nega e ninguém rejeita Jesus. Mas o que deve ser aceito da parte de Cristo? Essa colocação é importantíssima para a sua alma e, de fato, é o divisor de águas que determina, a sua ida aos céus. O que Cristo fez por nós? O que deve levar a gente a viver uma fé que nos justifica? O texto deixa claro: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Cristo nos libertou de tudo que a lei exigia, porque eu acho interessante, olha só o verso 10 de Gálatas 3. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Olha a maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar
todas as coisas escritas no livro da lei. Então veja bem que coisa poderosa. A lei, ela não deve ser desprezada, não deve ser descartada, porque ela reflete o sentimento, reflete o desejo, reflete as intenções, o como Deus quer que a gente, de fato, ande por causa da sua santidade. Interessante isso. Mas achar que a lei salva, isso é uma loucura, porque ninguém consegue cumprir todas as coisas escritas no livro da lei. Mas se você andar por esse caminho, não para a salvação, mas para agradar a Deus, porque a lei não salva. A lei expressa. Mas é interessante, porque o texto vai deixar bem claro, né? É evidente, diz o verso 11, que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá é pela fé. Houve uma promessa a Abraão antes que as leis chegassem. E essa promessa a Abraão diz-nos que o justo viverá é pela fé. E Abraão creu e todas as famílias foram abençoadas exatamente por essa prática, pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Por que em Jesus? Porque Cristo, diz o verso 13, nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar. Aleluia. Aleluia. Ele recebeu todo o custo de alguém amaldiçoado, de alguém maldito, quando foi levado à madeira. Diz aí, o final, né, do verso 13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele assumiu, embora não pecador, assumiu em nosso lugar a maldição de ser pendurado no madeiro, mas por causa dos nossos pecados que isso aconteceu. E aí no verso 14 vai dizer, isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, ou seja, a salvação pela fé, chegasse também aos gentios, não pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, fé na promessa que Deus fez a Abraão. Isso chega àqueles que creem, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo, mediante a fé. Ou seja, a vida de Deus em nós. Você crê assim? Você crê que Jesus Cristo subiu no madeiro, fez-se maldito por causa dos nossos pecados e pagou a grande dívida que a lei exigia e que nós não obedecemos, não cumprimos por completo, fazendo-nos, de fato, merecedores da penalização, da maldição da lei? Mas graças a Deus, que é rico em misericórdia e grande em graça, nos deu o seu Filho amado. Porque ele nos amou, João 3,16 deixa muito claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desejo do profundo do meu coração, segundo as Escrituras, que você tenha essa fé em Jesus Cristo, a fé em alguém que subiu no madeiro, fez maldito por amor a você e a mim, para nos redimir, para nos perdoar, para que os nossos pecados fossem perdoados e diante de Deus ficássemos justificados, porque alguém pagou em nosso lugar a nossa dívida. E nós cremos nisso do mais profundo do nosso coração. E louvamos a Deus, agradecidos por essa imensa graça. Oremos. Pai querido, quero agradecer o Senhor por tua palavra, que traz essa esperança da bênção de Abraão sobre as nossas vidas.
Peça ao Senhor que o Senhor gere, ó Deus, fé nesse coração, para que, ó Deus, ao ouvir essas palavras do Senhor, possa crer em Jesus Cristo como aquele que redime, aquele que assume para nos livrar da maldição da lei. E traz a nós, por esse ato de amor, de ir no nosso lugar, ó Deus, o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Eu agradeço ao Senhor, abençoe essa casa, essa família, abençoe, Deus, com essa palavra, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o seu coração e a sua casa, em nome de Jesus.